na calada da noite. A fofoca sempre chega sorrateiramente aos que buscam passar os piores pensamentos adiante ou enganar alguém. Fui assim, agia na calada da noite. Hoje vejo senhoras casadas, de mentes desocupadas, que eram minhas vítimas preferidas, pois quem não ocupa a mente com o mínimo de algo edificante, cai nas malhas dos que se utilizam do vício da má língua, do vício do falar da vida dos outros. Se você tem mãe ou irmã, pai ou irmão que tem tendência a esse tipo de procedimento, trate de ocupá-los, persuadi-los para criarem o hábito de não julgarem e de se ocuparem com algo digno, pois a fofoca e a maledicência são escolhos enormes no adiantamento do espírito, além de dificultar bastante a separação de uma atmosfera criada por galhofeiros e outros mais desocupados pela sintonia. Muito bem, animem-se diante da ideia de, antes de consertar os outros, consertemos primeiro a nós e depois aos nossos. Jairo, mensagem recebida em 4 de setembro de 2002 na CEIU pelo médium Zé Araújo. Obrigada. Boa noite a todos. Sejam novamente bem-vindos, à nossa casa. Boa noite a quem nos assiste e nos acompanha pela internet, A Nazaré falou do livro, Cidades Espirituais, Quem não comprou, aproveite. A gente já está tendo que pensar numa segunda edição, porque realmente a venda foi fantástica e o livro é fantástico também. Alguém já leu aqui o livro? Tem muita informação ou não tem? Tem situações e tem casos contados lá que a gente, mesmo tendo estudado tanto tempo, até hoje não imaginava que poderia acontecer, que isso também existe, A espiritualidade já diz, que a gente não está preparado ainda para saber tudo, Por isso que as coisas vêm aos poucos para nós encarnados. E ainda assim, o que vem muitas vezes a gente não entende, Muito bem. O nosso tema de hoje, mente ociosa cria imagens infelizes. Existe um ditadozinho que diz mais ou menos assim, acho que todo mundo conhece, mente vazia, oficina do diabo, não é? Não é por aí? Pois é, essa a gente já conhece, Mas o que seria mente vazia? O que é mente ociosa? Quando eu estou dormindo, minha mente está parada, está vazia, não tem nada passando por ela. Quando eu estou lá na frente da TV, assim, com o controle, assim, passou 10, 2, mais um canal e eu não estou vendo nada. Estou assim, zen, Estou desligado. Pois é, a gente se engana, porque a nossa mente não para nunca. A nossa mente não para de trabalhar, é ela que traz toda a bagagem que a gente tem, que a gente traz de outras encarnações, e é nela que vai ficando tudo que a gente faz, e que a gente vai usar e é que a gente vai lembrar em outras encarnações também. O cérebro, a parte física, até vai se desligar no nosso desencarne, vai parar, mas a nossa mente não para. Então, quando nós estamos sempre usando ela, ou nós estamos usando com ideias boas, com pensamentos edificantes, pensamentos de caridade, de amor, do bem ao próximo, do que nós vamos fazer da nossa vida, como é que nós vamos trabalhar, como é que eu vou agir com os meus, pai, mãe, irmão, marido, esposa, filho. Mas se eu não tenho esses pensamentos, o que vai passar pela minha mente, então, já que ela não para? Nós vamos ter pensamentos não edificantes. Eu achei essa psicografia fantástica, antiga já, de 2002, E ali ele fala mais do vício da fofoca. Mas a nossa mente é assim, ela vai estar ocupada com alguma coisa. E se eu não ocupá-la com
pensamentos e coisas positivas, ela vai estar ocupada com pensamentos e coisas negativas. E apesar de ele falar que ele gostava de pegar as pessoas com a mente vazia, que é, na verdade, assim, nenhum pensamento edificante, então você dá brecha para que entre em pensamentos negativos, né? Ele gostava de pegar essas senhoras, como ele comenta ali, para induzi-las à fofoca, ao vício da fofoca. Mas, na verdade, quando a nossa mente está assim, ela está propícia a ser induzida a muitas outras coisas. Ela pode ser induzida à vitimização, à depressão, à raiva, a achar que nada na vida é bom, porque os nossos pensamentos não são bons, não são edificantes. E na questão 909, porque assim, aí a gente pensa assim, mas como é que a gente vai fazer, né? Então, para mudar isso. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é taxativa, sim. E, inclusive, continua a resposta, por fracos esforços. O que vos falta, né, o que nos falta, é a vontade. Mas a gente acha que a gente se esforça? A gente acha que a gente tem vontade? Meu Deus, faz um ano que eu vou toda quarta-feira no Centro Espírita ouvir palestra. Eu vou para a igreja, eu escuto lá a preleção do padre, que eu gosto muito. Eu tomo passe, eu faço tratamento, eu tomo aguinha fluidificada, eu faço minhas orações, eu faço meu evangelho. Não, eu tenho atitude. É que a gente é tão pequeno ainda, como ser humano, a gente é tão egoísta ainda, que eu ouso dizer que a gente não conhece o que é ter vontade, o que é se esforçar. Quando a gente conhecer de verdade o que é se esforçar, a gente nunca mais vai reclamar de nada. Porque, ok, eu estou com um problema. Vamos fazer a seguinte hipótese. Eu estou desempregada, estou sem comida em casa, acabou o dinheiro e estou desesperada, eu preciso de um emprego. Então, para que momento melhor para a pessoa ter uma grande fé? Para se esforçar bastante, né? Então, eu estou lá na minha casa, estou lá no meu sofá, fico uma hora rezando, pedindo ajuda, querendo ajuda. Eu me esforcei, eu quero. A gente não diz que querer é poder. Acontece que querer sem atitude, sem ação, não é poder. Porque a ajuda a gente tem. A gente tem do nosso anjo da guarda, a gente tem dos ensinamentos que Jesus nos deixou, a gente tem do que a gente ouve de bom, seja numa casa espírita, seja numa igreja católica, seja numa igreja evangélica, a gente pode tirar tudo de bom que a gente vê. A gente pode tirar de bom até num tratamento médico. Eu estou com depressão, eu vou lá, vou tomar um remédio, se eu seguir a risca o que o médico me recomendar, eu vou tirar aqui o que tem de bom. Eu vou tirar de bom o que tem num tratamento psicológico, num tratamento espiritual. Mas aí como é que a gente é? Ok, eu orei, fiquei o dia inteiro ali e o emprego não apareceu, certo? Faltou atitude. Qual é a atitude? Eu tenho que ir em busca disso. Existe um capítulo, uma parte no Evangelho que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, qual é a parte que eu vou fazer? Eu vou fazer um currículo. Eu vou mandar um currículo. Se eu não tiver internet, eu vou fazer em algum lugar. Se eu não tiver como mandar, eu vou distribuir. Eu vou me esforçar. Eu vou atrás. Eu vou procurar. Mas eu faço isso. Eu fiz isso.
Eu fiz isso 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, e eu já estou desanimada. Então, onde é que está o nosso esforço? Onde é que foi parar a nossa atitude? Ah, não, mas o meu caso é diferente. Faz 1 ano que eu estou procurando emprego e não acho. Tirando o fato de que pode ser que o emprego tenha aparecido e eu não tenha percebido, porque às vezes o meu orgulho não deixa, porque não é bem isso que eu queria, sabe? Tirando isso de fora, vamos dizer que realmente não apareceu. Cadê a minha fé? Cadê o meu esforço pessoal? O que é que está faltando? O que é 1 ano, considerando que eu posso ficar encarnada 90 anos? Eu posso desencarnar com 90 anos de idade. E os outros 89 eu vou reclamar, porque durante 1 eu não consegui emprego? E o que é 1 ano durante a eternidade? Então eu acho que a gente não sabe ainda o que é ter atitude, a gente não sabe ainda o que é se esforçar. Eu acredito que todos, por exemplo, que têm frequentado aqui, agora vamos falar desse centro espírita já que estamos aqui, têm praticado o esforço, têm praticado a atitude, mas é atitude física. Muitas vezes, o que a gente precisa para mudar isto aqui, a mente vazia, a mente ociosa, a mente que está aberta para pensamentos que não são bons, que não são legais, é a atitude mental. Eu acho que o que a gente não aprendeu ainda a trabalhar é nossa atitude mental. Porque uma pessoa, ela faz um tratamento, ela vem, ela ouve a palestra e ela melhora. Ok, ela já tem o esforço de vir. E ela escuta aquilo, escuta o que é passado, tira o que é de bom, tenta praticar aquilo. A gente sabe que não vamos ser perfeitos, que nós vamos cair muitas vezes naqueles erros, naqueles equívocos, naquele viciozinho da fofoca que eu tenho, porque já tem muita coisa cristalizada em nossa mente. Tem muita coisa que a gente já traz há muito tempo, que a gente já traz há muitas encarnações. Ah, agora caiu a ficha de que isso não é legal. Ok, então vamos trabalhar para mudar isso. Em vez de ficar deprimido, depressivo, porque agora eu descobri que eu faço isso e aquilo de errado. Que bom que a gente já chegou nesse ponto. Podia ser que a gente chegasse ao final desta encarnação ainda sem perceber. Em vez de usar como uma coisa positiva, ver o que eu tenho que mudar, muitos de nós usam como coisa negativa. Por quê? Porque é mais fácil fugir da realidade. Eu não quero ver. Eu vi, mas eu não quero ver, porque eu tenho a responsabilidade de mudar, então. Pelo menos de me esforçar. E é o que a gente não quer, porque está cômodo do jeito que está. Mas a gente reclama. A gente reclama que eu passei um mês bem e agora eu já estou depressiva de novo. Mas o que foi que aconteceu? Não, mas eu estou me esforçando. Eu estou fazendo todo o tratamento, eu estou fazendo tudo o que precisa. Eu estou tomando atitudes que eu preciso tomar. Atitudes físicas. E como é que está a nossa casa mental? Porque o que a gente mais vê quando existe uma mudança numa pessoa é que a gente vê a mudança na pessoa. Ela não fala mais igual. Ela chega dizendo: eu não quero mais ser assim, eu não quero mais pensar assim, aquilo que estava acontecendo lá em casa aconteceu de novo, mas eu não vou me deprimir, eu não vou chorar, eu fiz uma oração.
bota o alto astral para cima, essa pessoa ela está trabalhando o mental dela. E a gente só vai conseguir essas mudanças quando a gente trabalhar o nosso mental, porque ele está viciado naquilo que a gente está acostumado a fazer. Inclusive o que a gente está acostumado a pensar. Aconteceu uma situação esse final de semana que eu estava conversando com uma pessoa e era um assunto que não daria brecha nenhuma para nenhum assunto ruim. Era uma situação boa, que se estava resgatando algo, e foi apenas um momento. Porque no momento seguinte, a outra pessoa achou que esse momento em que estava sendo dada uma abertura era a oportunidade para fazer o que costumava fazer. Não, mas tu olha e falou mal do fulano. Tá, mas espera. Não era isso que estava acontecendo. Por que a conversa mudou? Aí se retoma aquela conversa tranquila, daqui a pouco a pessoa de novo, não, mas o ciclano também... Não, espera aí. O ciclano tem a vida dele, o fulano tem a vida dele. Como disse a psicografia para nós, anime-se diante da ideia de consertar os outros. Antes de consertar os outros, consertemos primeiro a nós. A gente não consegue mandar, trabalhar e mudar a nossa mente, mas a gente quer fazer isso com os outros. E aí, como é que acontece essa situação? Vamos voltar na psicografia. Quando fala que se você tem mães ou irmãos, vamos pensar em nós. Tratemos de ocupar a nossa mente, né? Vou mudar aqui puxando para nós. Criarmos o hábito de não julgarmos os outros e de ocuparmos com algo digno. Aqui no caso ele fala da fofoca, a maledicência. São obstáculos enormes no adiantamento do espírito. A fofoquinha não faz mal? Faz muito mal. Além de dificultar bastante a separação de uma atmosfera criada por galhofeiros, né, espíritos brincalhões, e outros mais desocupados pela sintonia. Ou seja, existe uma frase que diz, dize-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu diria, dize-me o que tu pensas que eu te direi com quem tu te afinizas. Porque é assim que funciona. Se eu tenho pensamentos de suicidas, eu vou atrair espíritos desencarnados que têm pensamentos suicidas, ou que se suicidaram, ou que estão lá com pensamentos melancólicos. Se eu tenho pensamentos de tristeza, eu vou atrair espíritos com pensamento de tristeza. Na reunião mediúnica, na mesa mediúnica, já aconteceram vários casos de espíritos que chegaram e foram doutrinados, no caso, foram conversados com eles, explicado que eles não deveriam estar mais lá junto daquele encarnado, que não fazia só mal para o encarnado, fazia mal para ele também, que ele devia perdoar e tocar sua vida adiante. Não foi uma nem duas vezes que a gente ouviu a resposta, mas é ela que me chamou. É ele que me chamou. A gente chama assim, ó, vem cá. Não, é a nossa mente. É pensamento. Pensamento é energia, pensamento tem poder. Pensamento, nesse livro que nós estávamos falando antes, plasma cidades inteiras. Nós somos o que o nosso pensamento é. Quem já não viu, quem já não conheceu ou já não escutou histórias de que recebeu alguém em casa, você tem lá uma planta linda, maravilhosa, não precisa nem dizer, a pessoa nem disse, ai que planta linda, ela só olhou. Olha para a carinha dela.
Não é uma carinha assim de planta linda, é assim, puxa, eu queria ter uma assim, para mim. A minha não vem assim. Uma semana depois, cadê a planta? Secou, acabou. Ah, os olhos dela queimaram aquela planta? Não. É o pensamento, é a energia. E se alguém emanar um pensamento negativo contra nós e nós não estivermos protegidos pelas nossas atitudes do dia a dia, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, isso vai chegar em nós? Vai. Se nós não tivermos merecimento, volta para aquela pessoa. Mas o que a gente tem que entender é que o pensamento é tudo. Pensamento tem força, pensamento tem poder, pensamento é o que nós somos. E aí a questão da sintonia, nós vamos atrair espíritos conforme o nosso pensamento, conforme quem nós estivermos sintonizados. Aquelas senhoras ali que tinham a mente desocupada ou ocupada com fofoca, porque não é mente desocupada, por que atraíram o Jairo naquela época que ele fez isso? Porque ele também gostava disso. Vamos ver a situação nós aqui encarnados. Nós estamos em 3 pessoas, vamos dizer, num ambiente bem festeiro, bem barulhento, e 2 pessoas adoram aquilo. A terceira adora a paz, a tranquilidade, não gosta de barulho, não gosta de música alta. Vai acontecer o quê? Ela vai ficar nesse ambiente ou ela vai sair? Ela vai sair. Então, se nós não tivermos pensamentos negativos, nós não vamos atrair, eles vão sair, nós não vamos atrair espíritos que estão com esse tipo de pensamento. O pensamento pode ser nosso, começa conosco? Sim, começa conosco. Eu estou depressiva, eu estou de novo melancólica, com vontade de nada dessa vida. Ok, o pensamento é seu, mas logo você vai ter companhia. Você vai atrair aqueles que pensam iguais a você. Tem uma reportagem que eu trouxe aqui para a gente, que fala que a gente falou que pensamento tem poder, não é? Fala o seguinte: deformação perispiritual pela viciação mental. A nossa mente é viciada naquilo que nós fizemos. A gente tem que, como todo vício, começar a combater, começar a cortar. Se eu for viciada numa droga e eu parar com ela, meu corpo vai sentir. Então, eu vou ter que fazer o tratamento, não sei como é que funciona, mas vamos dizer que diminui a dose primeiro, depois vai terminando, vai acabando. Quem que fuma, às vezes diminui a quantidade de cigarro, depois pula os dias. Mas pode ser que funcione mais ou menos assim. E com a nossa mente vai ser assim. Se eu adoro me sentir deprimida porque os outros ficam com peninha de mim, só que depois eu crio assim uma amizade espiritual muito grande, energética também, que eu não consigo mais sair disso sozinha mais tarde. Aí realmente eu preciso de ajuda. Poxa, mas faz 2 anos que eu sou assim. Lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. Estou um mês legal porque eu recebi ajuda, então eu vou para frente. Depois eu passo mais uma semana assim. Então, naquela semana que você está assim, você tem que combater esse pensamento. Não é de chegar e dizer: eu não queria estar assim. Eu queria mudar. Falta o nosso esforço. Falta atitude mental. Vamos olhar para dentro de nós e ver o que é que está acontecendo, que de novo eu estou assim. Nada nessa vida justifica. Porque se algum probleminha dentro de casa, e isso que tem pessoas que não têm,
tem casa, tem a parte material toda, tem filhos bons, tem maridos bons, tem esposas boas, tem pais bons, não tem motivo para reclamar. Mas ainda assim se deixa. Aí eu tenho que trabalhar mais, aquela semana que eu estou assim, eu tenho que me esforçar mais. Mas aquele meu companheirinho espiritual, que eu já chamei ele várias vezes, né, com os meus pensamentos negativos, eu até afasto ele quando eu estou melhor. Mas ele não vai mais muito longe, ele está acostumado que eu chamo ele de novo. E aí, quanto mais isso acontecer, mais eu vou realmente precisar me esforçar para mudar essa minha casa mental. E se a gente tivesse a desculpa, tivesse o motivo para reclamar de alguma coisa, todos deveriam reclamar, todos que nasceram sem um braço, sem uma perna, com deficiência mental, com deficiência física, que foram abandonados pelos pais e outras situações mais, poderiam ter o direito de reclamar. Mas muitos desses nos dão lições de vida. Então nós que temos tudo, ainda temos a coragem de reclamar da vida que nós temos? Só porque nós temos que nos esforçar um pouco para combater aquilo que fui eu que provoquei, que fui eu que busquei, que fui eu que admiti na minha vida, seja na passada ou seja nessa? Eu acho realmente que a gente ainda tem muito egoísmo. E a gente ainda é muito pequeno como espírito para compreender a grandeza do que é realmente se esforçar. E como nosso pensamento tem poder, e querer é poder, desde que eu tenha atitude, desde que eu me esforce, desde que eu faça a minha parte. Eu trouxe essa reportagem para a gente ver aqui. Uma fala do livro Devassando o Invisível, da Ivone do Amaral Pereira, né, a médium que escreveu o livro Memórias de um Suicida, né, um livro fantástico também, que traz muito esclarecimento, né. Ela esclarece o seguinte, que conforme o espírito vai exercitando, né, conforme nós vamos exercitando, no decorrer do tempo, ações desarmoniosas, né, só pensando negativo, só pensando coisa ruim, só falando mal dos outros, né, vicia não apenas a própria mente, mas as próprias essências sutis e maleáveis do perispírito, o qual se deforma pelos choques magnéticos dessas vibrações constantes e prejudiciais, que pode até formar aparências repugnantes, ela coloca aqui. Quem já não ouviu dizer também, pessoas que têm um membro amputado continuam sentindo dor naquele local, né? Porque tudo está aqui. Tudo está na nossa mente. Se a gente estudar mesmo a doutrina, a gente vai ver que existem situações de espíritos, por exemplo, que perderam um membro quando encarnado, um braço, uma perna, e aquilo lhe chocou tanto. Às vezes, por diversos motivos, o choque pode ser grande, tá? Ou porque a pessoa era muito apegada à matéria, né? Até a própria beleza, às vezes, do corpo, ou a matéria mesmo da terra, né? Que a gente chama. Ou porque ele associa, pode ser o caso também de associar essa perda desse membro a uma coisa que ele fez e que lhe remete à culpa de um erro que cometeu. Isso é tão forte na nossa mente que a gente sabe que lá no plano espiritual a gente pode aprender mentalmente, usando o nosso pensamento, a recompor aquele membro. Mas a nossa mente é tão forte e tão poderosa que existem casos, então, que essa pessoa, quando ela é reconstruído, até pela espiritualidade, ou às vezes até a própria pessoa, poderia conseguir reconstruir o membro faltante.
no perispírito. É tão forte aquela lembrança de antes, é tão ruim aquela lembrança, ou porque remete a uma culpa, que no mesmo momento como isso pega na mente do espírito, o braço desaparece novamente. Por mais que se reconstrua, a mente da própria pessoa desconstrói. Existem casos, inclusive, de espíritos que não precisavam reencarnar com nenhum defeito físico, mas que a espiritualidade não consegue recompor aquele membro, de tanto que a mente daquele espírito trabalha, ao contrário, descompondo, né? Tirando de novo aquele braço, aquela perna, que acaba vindo a reencarnar sem aquele membro. Para ver quão poderosa é a nossa mente. A nossa mente, ela é capaz de tudo. De jogar-nos para baixo, de ter uma encarnação terrível, ou de jogar-nos para cima e fazer uma encarnação maravilhosa. Não adianta a gente reclamar de ninguém, da onde a gente nasceu, de com quem a gente nasceu, da onde a gente vive, da onde a gente trabalha. Nós podemos, se nós quisermos, mudar isso tudo. E aí, tem um outro livro muito bom também, a segunda parte dele. A primeira parte dele fala do início da vida na Terra. É uma parte que tem um pouco de biologia, então nem todos gostam de ler, mas eu achei bem interessante. E a segunda parte fala muito sobre o perispírito. Se chama O Perispírito e Suas Modelações. É do Luiz Gonzaga Pinheiro, que esteve palestrando no fórum ano passado. É muito bom. Se vocês puderem, leiam esse livro, tá? Ele cita algumas situações que eu trouxe aqui. Tem um médium durante a reunião na mesa mediúnica, que vai acompanhando algumas coisas que acontecem no mundo espirituais e relata para ele, e ele traz no livro, tá? O médium diz o seguinte: estou vendo pequenos seres como se fossem anões, cada um deles portando diferentes tipos de anomalias, umas engraçadas e outras estranhas. E os instrutores, né, os mentores espirituais, vão explicar o que é que se trata isso, né? É que essas deformações, elas foram provocadas por inúmeras brincadeiras maldosas e leviandades que os mesmos, né, esses espíritos que estavam com aspectos de anões, são hábeis em ministrar em quem lhes sintonize. O que se pode deduzir que o perispírito é muito sensível aos comandos da mente. A mente é poderosa. E esses espíritos desencarnados, voltados para a imitação de aleijados, ou pelas caretas que fazem para assustar, para se divertirem, né? Acabam por viciar a mente, ó, de novo o que a Ivone já falou no livro dela. Acabam por viciar a mente e igualmente a forma perispiritual. Ou seja, espíritos, neste caso aqui desencarnados, que continuavam seguindo aqui na Terra, viam uma pessoa com alguma dificuldade física, aleijado, mancando, e achavam a coisa mais engraçada imitar eles. Faziam careta, né? Às vezes, o encarnado, se não tem mediunidade, não vai ver. Mas se não tiver numa sintonia boa, vai sentir um mal-estar, alguma coisa ruim, não sabe muito bem o que está acontecendo, né? E esses espíritos desencarnados, porque quando a gente desencarna, a gente não muda. A gente só muda quando a gente quer mudar, quando a gente se esforçar para mudar. Quando a gente desencarna, nós somos os mesmos que nós somos aqui, porque a nossa mente, essa mente, vai junto com a gente. Ela é a nossa caixinha preta que registra tudo. Então, de tanto, eles são os espíritos galhofeiros que a gente diz, né? De tanto imitar os aleijados, de tanto fazer careta feia, eles acabaram deformando a mente deles, porque na mente só tinha isso, careta feia e aleijado, careta feia e aleijado, e acabam levando isso para o perispírito, que afeta o espírito e vai afetar, então, o novo molde perispiritual quando vier reencarnado de novo.
existe um outro caso também, que tinha lá, era a imagem de um espírito, né, que quando encarnado, fazia muitas, também é o mesmo estilo, né, fazia muitas brincadeiras maldosas. Já encarnado ele sequer fazia, tá? Criava cenas como se fosse um deformado. Imitava paralíticos em gozação descaridosa, no que recebia petardos mentais destes, que em pragas silenciosas, ou seja, esse espírito aqui já fazia essas imitações, essas gozações, tirava sarro, como a gente diz, né, dos menos favorecidos, né, já encarnado. Então ele já começou a receber a sintonia dessas pessoas também. Porque poucos desses elevados, vamos dizer assim, um pouquinho mais elevados espiritualmente, devem ter pensado, coitado dele, né? Fazer uma oração por ele, né? Mas a grande maioria deve ter ficado com raiva dele. Se sintonizou com ele e mandou pensamentos ruins, pensamentos negativos. Eu quero que ele fique assim também, e eu quero que ele passe assim também. Não é isso que a gente faz, às vezes? Às vezes vem uma coisinha ruim pra gente e a gente já, tomara que ele passe por isso também para ver como é bom, né? A gente está mandando energia também para essa pessoa. E se ela tiver de alguma maneira alguma proteção, porque mesmo que ela esteja fazendo alguma coisa errada, ela tem a proteção dela. Ela tem o anjo da guarda ali, que até um determinado momento ele pode ajudar. Vai chegar um momento que acabou seu livre-arbítrio, né? E aí, esse espírito aqui, quando desencarnou, já fazia encarnado, quando desencarnou, continuou fazendo, né? De tanto mentalizar e imitar, terminou por entortar uma perna após esforçar-se por aprimorar a imitação de um capenga. Ou seja, depois de desencarnado, ele continuou imitando, e cada vez aprimorando mais, mas daí ele voltava à forma normal, né? Espiritualmente normal. Depois ele imitava de novo, daí ele voltava ao normal. Só que a mente dele viciou com essa deformação. E ele não conseguiu mais voltar ao normal. Neste caso, a ajuda para ele seria somente através de uma educação corporal e mental, que é o que nós devemos fazer aqui. Nós temos que educar o nosso mental, trabalhar para que aqueles pensamentos de fofoca, de vícios de qualquer tipo, de tristeza, de falar mal dos outros, de depressão, de suicídio, tudo que for ruim, a gente tem que trabalhar para tirar ele o mais rápido possível da nossa mente. Oração ajuda? Ajuda. Mas eu tenho que dizer, eu tenho que ter força, eu tenho que acreditar e dizer para mim mesma, eu não quero isso. Eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais pensar assim e eu não quero mais fazer isso. E realmente lutar por isso. A gente vai ver que numa semana a gente vai fazer 10 vezes, na próxima a gente vai fazer já 9, daqui um mês a gente vai fazer 7, depois a gente vai ficar 3 meses sem fazer e um dia a gente cai de novo. Ok, faz parte. Mas daí a gente continua o esforço. O esforço, como eu falei, a gente ainda não sabe se esforçar, porque a gente se esforçou um pouquinho, conseguiu aquilo, achou que está bom e relaxa. O esforço é para sempre, é para toda essa encarnação e é para as próximas, já que o Espírito é eterno. E aí, para ajudar esse pobre nosso irmão, né, ele precisou de uma educação corporal e mental, aliado a uma elevação espiritual, para conseguir essa reparação. E elevação espiritual, a gente só consegue aqui na Terra. Porque aquele saquinho, assim, aquela sacolinha de pedrinhas que a gente leva, uma pedrinha de mágoa, uma pedrinha de raiva, uma pedrinha do orgulho, uma pedrinha daquele outro negócio que eu fiz errado, que a gente leva junto lá para cima, pro lado de lá para cima, né? A gente sempre imagina que é lá em cima, né? A gente traz de volta
quando a gente voltar a reencarnar. Porque é aqui que nós vamos resgatar nossas mazelas. Lá no plano espiritual, nós vamos acordar para aquilo que a gente fez de errado. A gente vai poder se arrepender. A gente vai poder se preparar para voltar. Mas a elevação espiritual é aqui que a gente consegue. Então essas pedrinhas vão voltar todas conosco, para que a gente possa resolver. E Papai do Céu é tão bom que às vezes a gente leva 10 pedras dessas e só volta numa encarnação com 2 para resolver, porque a gente ainda não está preparado para resolver as 10. E a gente reclama, chegando aqui, a gente reclama daquelas 2. Vamos trazer aquelas 2, e como disse o livro Cidades Espirituais, vamos nos tornar um trainee involved. E vamos queimar mais de uma encarnação numa só. Se a gente veio só com 2 pedrinhas, vamos trabalhar, vamos tentar progredir, vamos tentar ser uma pessoa melhor, e mais 2 pedrinhas vão cair aqui para nós, para a gente resgatar elas também. E quando a gente voltar lá, não vai ter mais 8 pedrinhas nos esperando, vai ter mais 2 só, 2, 3. Mas depende de cada um de nós, depende só de nós. Ajuda a gente tem, mas ninguém vai mudar se não fizer a sua parte. Vamos pensar mais em olhar para nós mesmos e trabalhar aqui, a nossa mente, o nosso mental. Que aí sim, quando a gente conseguir mudar a nossa sintonia, conseguir mudar o tipo de pensamento que a gente tem, aí sim, nós vamos estar evoluindo. E aí sim a gente pode dizer que está se esforçando e que a gente é uma pessoa que tem atitude. Que possamos levar isso para os nossos lares, tirar um pouquinho de proveito disso, né? Muito obrigada a vocês. Obrigada, Kátia. E que possamos continuar com o pensamento em sintonia, para ao entrar na cabine de passe, possamos receber tudo aquilo que precisamos para a nossa caminhada espiritual. E nesse momento, lembrando que quem consumiu bebida alcoólica, deixe para na próxima reunião tomar passe, tá bom? Por quê? Porque a segunda-feira aqui a casa, ela faz tratamento. Então o álcool ele acaba deteriorando os fluidos benéficos para o tratamento. Então vamos fazer essa caridade e deixar para a próxima, né? Se preparar melhor e para tomar o passe, tá bom? Kátia. Vamos agora, então, relaxar a nossa mente com tantos pensamentos que ali transitam, que possamos abri-la para que entre energia positiva, para que entre a intuição que o nosso anjo da guarda quer nos trazer, que possa passar por ali pensamentos edificantes, de amor ao próximo, de caridade, de perdão principalmente, que possamos olhar para nós e vermos o que ainda precisamos batalhar, o que precisamos fazer, o que precisamos mudar em nós mesmos. Porque o motivo, o objetivo dessa nossa encarnação, aquilo pelo qual viemos aqui fazer, é o nosso próprio melhoramento, a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. E se pudermos, então, nesse avanço, nessa nossa melhora como pessoas, como espíritos, se pudermos, então, também ajudarmos os outros, sem julgar, sem criticar, que possamos, esses outros, levar um pouco de caridade, de amor e de compreensão. Obrigada a toda a espiritualidade boa e amiga desta casa aqui presente. Obrigada a todos os nossos guardiões
que estão aqui, felizes vendo que estamos aqui, tentando melhorar um pouquinho a cada dia. Obrigada aos que nos acompanham, aos que nos intuem e aos que estão torcendo pelo nosso melhoramento. Que assim seja.